olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks, o seu programa para entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo com convidados especiais. Hoje temos o prazer de ter conosco, o prazer e a honra de ter conosco o ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil e atual professor visitante da Faculdade de Georgetown, nos Estados Unidos, na cidade de Washington, na capital dos Estados Unidos, o Tony Volpon. Muito boa noite, Volpon. É um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Boa noite, um prazer também. Bom, vamos falar um pouco da atual conjuntura do Brasil. O Itaú Unibanco acabou de revisar para o alto as previsões para o PIB brasileiro. Tem um clima de otimismo no Brasil que está interessando não apenas os analistas, mas também a Bolsa de Valores, que em junho registrou fortes altas, desde o final de maio, na verdade, registrou fortes altas, mesmo se os juros continuam em patamar muito elevado, há uma previsão de queda entre 0,25 e 1 ponto percentual até o final do ano, mas mesmo assim os juros vai continuar em 12,50% no mínimo. E também a gente está vendo uma certa redução dos valores, dos preços das commodities internacionais exportadas pelo Brasil, principalmente soja e arroba de carne. Qual é a visão do senhor para esse momento da economia brasileira e o que esperar até o final do ano? Eu acho que todo mundo reconhece, né, que o surpreendente resultado do PIB do primeiro trimestre, né, que começou essa onda de otimismo, teve a ver muito com a agricultura. A agricultura, como a gente sabe, né, é muito sensível à questão das oscilações de preço e também à questão do clima, né, segue vários ciclos. Mas eu acho que há um reconhecimento, né, quando você olha os últimos anos, né, que a produtividade da agricultura tem aumentado muito no Brasil, de fato. Né, o setor agrícola é o único que realmente apresenta, né, um crescimento de produtividade constante, né, muito diferente da indústria. E que isso está começando a ter um impacto positivo sobre a economia como um todo, né, especialmente as contas externas, né, já que grande parte dessa produção é exportada, gerando dólares. Então, né, há alguns analistas já prevendo, né, que o Brasil pode começar talvez nos próximos anos, a gente pode começar a ter, isso vai depender, obviamente, dos preços das exportações, mas é possível a gente vislumbrar, por exemplo, que a economia brasileira se torne uma onde teremos um superávit na conta corrente. Né? O Brasil, tradicionalmente, sempre corre um déficit. Né? Acho que isso, por exemplo, está parcialmente por trás da recente valorização do real frente ao dólar. Então, a gente está vendo um cenário de algumas dinâmicas em termos de impactando positivamente o crescimento e as contas externas, lembra um pouquinho aquele grande ciclo de alta de preços de commodities, né, que ocorreu entre 2003 e 2010. Só que isso está acontecendo agora sem um grande ciclo de alta de preços, né? De fato, como você bem notou, os preços estão caindo, né? Então, esse é um ciclo menos sensível. Talvez essa mudança estrutural seja menos sensível, né, menos dependente em você ter, né, uma tendência contínua de alta dos preços de exportações. Então, acho que tem alguma coisa mais estrutural aí acontecendo positivamente na economia brasileira, vindo do campo, né, que pode ajudar, né, a economia nos próximos anos. Então, acredito que sim, há razões para o otimismo nesse sentido. Há partes mais frágeis da economia, o consumo certamente não está se destacando, né? O mercado de trabalho está indo bem, né? Mas o consumidor se encontra bastante endividado, então o consumo é uma parte que não está evoluindo também. E a questão dos investimentos, né? Outro grande componente do PIB, ele tem melhorado, ele melhorou bastante em relação ao que o país estava vendo antes do Covid, né? Então a gente teve um período de investimento altos antes da recessão de 14 e 16, mas aí aconteceu a recuperação da economia em 17, 18 e 19, os níveis de investimento ficaram bastante deprimidos, e depois da pandemia eles aumentaram bastante e ficaram relativamente altos, né? Correndo, em termos de percentual do PIB, relativamente bastante robustos. Vamos ver, né? Eu acho que há fatores positivos e negativos nessa questão,
né, houve algumas mudanças de regulação, né, como o marco do saneamento, que acho que ajudam a aumentar os investimentos, né, e foi muito positivo o Congresso não deixar que aquilo fosse mudado, né, como queria o governo, né, mas tem a questão da alta taxa de juros, como você disse, há uma expectativa já precificada pelo mercado de um início de queda de juros nos próximos meses, isso vai acabar sendo positivo para o nível de investimento e também para ajudar o consumidor, né, a trabalhar o seu endividamento, né, o endividamento das famílias. Então, é um quadro, enfim, relativamente positivo, né, dentro das limitações estruturais da economia brasileira. Né? Então, o crescimento, de fato, né, muitos economistas estimam crescimento potencial de 2%, 2,5%, e parece que a gente vai ter, de fato, né, vamos crescer perto desse potencial, né, com a inflação caindo, e os juros caindo. Então, né, ciclicamente, não me parece um mau momento. Agora, a questão então que o senhor falou do setor agro que está puxando a economia brasileira, mais uma vez o agro está salvando o resultado. A gente viu o resultado do primeiro trimestre do ano, 1,9% de alta do PIB em relação a 1,1% esperado pelo consenso do mercado. Isso graças, de fato, exclusivamente ao setor agro, porque a indústria teve uma contração, uma leve contração, os serviços também ficaram no 0 a 0, as exportações também tiveram uma levíssima contração em termos de valores. Então, a pergunta que lhe faço é, se o senhor acha que o Brasil, de fato, vai virar a grande fazenda do mundo, isso não é um problema para a economia brasileira como um todo, em termos de concentração de renda, em termos de competitividade em outros setores também, e o que fazer também com o setor industrial? O senhor acha que as políticas que o governo atual está desenhando, por exemplo, de nova intervenção pública para subsidiar setor de carro, né, setor automotivo, ou também protecionismo em relação a produtos industriais que vêm do exterior, seria a escolha correta ou a gente tem um risco de voltar a cometer os mesmos erros do passado? Sobre sua primeira pergunta, você tem que jogar o jogo com aquilo que você tem na mão, né? E o Brasil, como eu disse, né? A gente tem um setor agrícola extremamente competitivo internacionalmente e, como eu tinha dito, né? O único setor que apresenta uma tendência de alta produtividade ano após ano. Então, né, temos que fazer, ao meu ver, tudo possível para fazer esse setor crescer, né? Obviamente, né, tem a questão ambiental, então isso tem que ser feito de forma responsável, mas eu acredito que há como fazer, né, isso de forma responsável, não há né, necessariamente uma contradição entre querer expandir, né, a oferta agrícola e as exportações agrícolas brasileiras e a questão toda a agenda ambiental. Sobre industrialização, eu acho que, né, a gente, como país, perdemos o barco, né, das grandes cadeias de ofertas que foram montadas no mundo a partir dos anos 80, 90, com a globalização. Né? A gente pode dizer que a globalização, de fato, começa nos anos 80, com a criação, né, dessas redes, muitas delas centradas na Ásia. Né? O Brasil, a América Latina como um todo, não só o Brasil, meio que perdeu o barco, que a gente ainda estava muito, né, jogando aquele jogo da substituição de importações, né, um mercado fechando o nosso mercado. Então, obviamente, isso foi uma estratégia perdedora e é uma das grandes razões pelo qual a gente tem tido uma queda contínua da participação da indústria no PIB, simplesmente porque não há escala, não há produtividade, né, incentivos ao setor automobilístico que eu acho que podem ser, no primeiro momento, talvez positivo em termos de gerenciar o estoque da indústria, né, começar a ajudar um pouquinho em termos da produção, certamente não vão resolver o fato, né, que nós não temos escala de mercado para ter uma logística realmente competitiva. O que pode ajudar num processo de industrialização seria uma estratégia para aproveitar de duas tendências globais importantes. Né? A primeira seria o friendshoring, né? Isto é, né, dentro de uma concorrência geopolítica americana contra a China, né, muitas empresas estão repensando seus investimentos na China e, de fato, recolocando em outros países, né, por isso que é o friendshoring, né, você está
colocando mais em países amigáveis. O Brasil poderia ser um desses países, e se a gente também aproveitar ao mesmo tempo a outra tendência, que é, né, toda a agenda verde. O Brasil certamente pode se destacar em termos de todos, né, as quantias são realmente enormes, né? Tudo que terá que ser investido para a gente atender os protocolos, o protocolo de Paris, que vê o mundo chegando a emissões líquidas, né, de carbono de zero em 2050, né? Sem entrar no debate se isso é possível ou não, mas os investimentos serão feitos. O Brasil tem enormes vantagens para fazer esse investimento. Podemos realmente já temos uma matriz energética muito limpa, né? Temos como investir, e esses investimentos estão acontecendo, né, para expandir a oferta de energia limpa. Eu acho que o Brasil, né, tem que concentrar naquilo onde há alguma vantagem comparativa natural, né? Então, a grande questão é como você pega uma vantagem comparativa, como a que a gente tem no agro, por exemplo, e tornar ela numa vantagem competitiva, né, a Claro. nível do mercado global. Então, acho que há coisas que podem ser feitas nesse sentido. Eu acho que o governo tem várias iniciativas que vão nesse sentido, né? Se você olhar, né, a ênfase que o governo está dando a essa questão, né, da transição energética, né, dessa agenda verde, né, uma agenda que está sendo desenvolvida dentro do governo e pelo BNDES. Algumas coisas já foram anunciadas, outras vão vir, né, nos próximos meses, mas eu acho que realmente aí também o Brasil pode, a indústria brasileira pode recobrar, retomar algum tipo de, né, de progresso que seja de fato, né, baseado numa capacidade de exportação, né, aberto aos mercados globais e não fechado como foram nos últimos 40, 50 anos, que, como eu disse, foi uma estratégia extremamente perdedora. Claro. Agora, só para terminar esse ponto da economia brasileira, depois eu queria voltar a falar sobre as escolhas do governo nesses primeiros 6 meses quase, né, de mandato do presidente Lula. Queria lhe perguntar o quanto o mercado externo, quanto a conjuntura internacional está ajudando o Brasil nesse momento mais positivo em relação ao passado, no sentido de, não somente o senhor falou do friendshoring, mas também a China, quanto ela está sendo fundamental, se está sendo fundamental como foi no passado, ou se o Brasil está conseguindo diversificar também os seus mercados, e também a questão de como os estrangeiros olham para o Brasil em termos de investimentos, ou seja, já que o Brasil é de fato quase o único país emergente, o grande país emergente junto com o México, que não tem problemas geopolíticos próximos, se isso é um ativo que está se tornando atrativo para os investimentos diretos estrangeiros para o Brasil. O Brasil sempre sempre atraiu bastante investimento direto nesses últimos anos, né? Caiu um pouquinho com a crise de 15 e 16, mas a gente sempre recebeu, né? Grande parte do financiamento do déficit de conta corrente brasileiro vem via esses investimentos diretos, né? A gente tem boas fontes de financiamento do déficit de conta corrente. Ciclicamente, né, passamos por um bom momento, né, nesse ano, porque tem sido basicamente um momento onde você tem tido uma queda da pressão inflacionária globalmente, né, e especificamente nos Estados Unidos. Então, é provável, por exemplo, que haverá uma pausa no aumento, né, no ciclo de alta de juros promovidos pelo Fed americano, né? O dólar americano tem se enfraquecido em função disso, né? Diferentemente dos últimos 2 anos, onde o dólar, né, ganhou muita força, e isso acaba prejudicando economias emergentes feita a brasileira. E, ao mesmo tempo, né, o temor, né, a expectativa que muitos analistas, inclusive eu mesmo tinha, de você começar a ver uma recessão nos Estados Unidos, até agora, né, não tem dado nenhum sinal de uma recessão na economia como um todo, né? Então, há alguns setores nos Estados Unidos, né, que sofreram nesses últimos trimestres, e você pode dizer que esses setores, de fato, estão passando por processos recessivos, mas a economia brasileira, a economia americana continua a crescer um patamar relativamente forte, desacelerou,
Obviamente, a gente não estamos vendo o nível de estímulo fiscal monetário que a gente viu nos últimos anos, né? Está tendo um aperto fiscal, especialmente um aperto monetário, né? Desacelerou sem cair em recessão com queda de inflação. Então, de fato, até agora, pelo menos, né, tem sido um ambiente positivo para países feito Brasil, né, países emergentes que dependem bastante, né, ou podem sofrer bastante quando você tem, né, ciclos de aperto monetários muito severos vindo das economias centrais, né, principalmente americana. A China, né, o seu crescimento tem desapontado, né, nos últimos meses, né, você teve a reabertura pós-Covid, mas realmente o nível de crescimento, né, não tem sido aquilo que o mercado estava esperando, né, o governo chinês tem tentado responder a isso com medidas de estímulo, né, inclusive medidas de estímulo monetário, né, mas realmente aí não tem sido um ponto positivo, né, na conjuntura de atividade global, mas ainda continua sendo, né, um mercado extremamente importante, né, para o Brasil, né, a gente ainda é o nosso maior parceiro comercial e deve continuar a ser, né, nos próximos anos, independentemente, né, do ciclo econômico, né, essa é uma questão mais estrutural. Então, enfim, né, temos essa vantagem comparativa e competitiva em alguns setores, né, que conversa bastante, especialmente com a economia chinesa. E, outro lado, do lado financeiro, temos um ciclo americano que está indo melhor do que esperado. Então, podemos dizer, né, olhando para tudo isso no seu conjunto, que, de fato, né, o governo tem tido uma certa sorte, né, em relação à conjuntura internacional nesses últimos meses, né, neste início de governo. Agora, bom, só telegráfico, porque eu preciso dar os comerciais, mas eu queria lhe perguntar sobre essa questão internacional para terminar o raciocínio. O governo atual, ele tem uma vantagem também de imagem em relação ao governo anterior, frente aos investidores internacionais? O senhor que está nos Estados Unidos, qual que é a percepção dos mercados internacionais em relação ao governo brasileiro, passado e atual? Telegráfico, eu preciso dar os comerciais daqui a pouco. Muito na questão ambiental, né? Então, realmente, né, o Brasil volta a ser um parceiro global, né, na batalha contra o aquecimento global, né, o aquecimento climático, alguma coisa que não era percebido, né, no último governo, né? Não era uma pauta, né, forte do último governo. Acho que isso tem feito toda uma grande diferença, especialmente nas democracias liberais, né, Estados Unidos, Europa, etc., né, para quem essa pauta é bastante importante, né, dado, no caso americano, por exemplo, que temos um governo democrata, né, com Joe Biden, que sim dá muita importância para essa pauta climática. Perfeito. Então, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o ex-diretor do Banco Central e professor visitante em Georgetown, Tony Volpon, para falar conosco sobre o Brasil e o mundo. Não saia daí, voltamos já já com o nosso BMC Talks. E de volta para o nosso BMC Talks. Muito boa noite para você que está se sintonizando agora. Hoje temos o prazer e a honra de ter aqui como convidado especial o ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Tony Volpon, atualmente lá em Washington, como professor da Universidade de Georgetown. Volpon, vamos voltar a falar um pouco do governo brasileiro, porque o arcabouço fiscal foi, de fato, a primeira grande, poderíamos dizer até a única grande aprovação no Congresso Federal, grande reforma que o governo enviou ao Congresso nesses primeiros 6 meses de mandato. Eu queria a sua opinião geral sobre o arcabouço e se o senhor acha que existe um risco de um excesso de gastos públicos e um excesso também de dívida pública para os próximos anos e como isso pode impactar a economia brasileira. Bom, eu sempre parto do princípio, né, que a gente tem que contextualizar qualquer regra fiscal olhando para o governo que está propondo aquela regra, né? Então, eu acho que quando a gente, né, mantém em mente, né, que foi eleito um governo de esquerda, né? E a gente sabe que, né,
por ser um governo de esquerda, a gente sabe que haverá, né, algumas, né, matrizes fundamentais em qualquer no manejo fiscal. Então, primeiro, né, sempre haverá, né, uma ênfase maior em aumento de arrecadação e não tanto corte de gastos, né? Segundo, né, haverá proteção, né, ou grandes investimentos, especialmente na área social, né, expansão, dos gastos na área social, né? A gente vê isso com arcabouço, né? Então, quando a gente mantém essas coisas em mente, eu sempre considerei a proposta como sendo uma proposta bastante razoável, né? Na verdade, se a gente olhar, é uma regra muito complexa, tá? E a gente pode questionar alguns pontos dessa complexidade, enfim, né? Mas, na verdade, ele é um tipo de teto móvel, tá? Simplificando bastante, ele não é tão diferente de natureza da regra que a gente tinha, né, sobre um governo muito mais à direita, que era o governo Temer, né? E o governo Bolsonaro, que era a regra do teto. Só que agora o teto mexe para cima, né? Tem regras que faz ele mexer para cima com algumas limitações, né? Aí o importante nos próximos anos será ver se o governo atual, junto com o Congresso, como que eles vão gerenciar a questão fiscal quando a gente bater no teto, né? Quando a regra, né, determinar de fato, né, alguma restrição fiscal, né? Aí vem a questão da execução, né? Se você quer seguir a regra ou não, né? Então isso a gente só vai saber, né, no futuro, né? Vendo como isso acontece, né? O que a gente viu nos últimos anos da regra do Temer, que quando a regra do Temer, né, o teto virou um constrangimento muito grande para o crescimento dos gastos, né, a gente furou o teto, né? Então, teve várias exceções, algumas com boas razões, né, obviamente no caso da pandemia, outras exceções ao teto né, bastante mais questionáveis. Então, tem essa questão da execução, né, como essa é uma regra mais flexível, então, em tese, né, você tem muito mais espaço do que você tinha na regra mais rígida, né, que era a regra do Temer. Né? Então, talvez, né, essa flexibilidade, né, não vai levar a muitas tentações de querer furar o teto, mas essas tentações vão existir, é uma questão política, né? O Pois preço é, que eu se vou. paga por não seguir uma regra. Pois é, mas aí, por exemplo, tem muitos economistas que já falam, vou citar um, né, o Marco Lisboa, que fala de um risco de aumento considerável e persistente no tempo de carga tributária. Isso em um país onde já a carga tributária é maior do que os países em desenvolvimento, o senhor não acha que é um problema também, o arcabouço representa também o risco de menor crescimento potencial para o Brasil se aumentar ainda mais a carga tributária ou eventualmente até saída de algumas empresas do Brasil se, por exemplo, se eliminarem benefícios fiscais que foram concedidos no passado para incentivar essas empresas a se instalar aqui no Brasil? O senhor não vê esse risco de efeitos negativos para a economia brasileira? Eu acho que há distorções no sistema tributário que poderiam ser corrigidos, de fato, aumentando a receita, a receita tributária, que de fato não teriam um impacto negativo sobre o potencial de crescimento. Né? A verdade é que nesse mundo de exceções e concessões tributárias que foram construídas nesses últimos anos, muitas delas, sejamos honestos, pelos governos do PT, a gente simplesmente está jogando dinheiro fora, né? Simplesmente uma transferência do Estado, né, a certas empresas, né, a certos empresários, a certos setores da economia, que você não está gerando nenhum benefício de fato. É simplesmente uma transferência e você pode cortar essa transferência, né, sem ter um efeito negativo. Então, de novo, né, como eu disse, o governo de esquerda vai querer fechar a equação muito mais do lado da receita do que o lado, né, do corte dos gastos, mas como da mesma maneira que você pode ter corte de gasto burro, né, que acaba prejudicando a economia, nem todo corte de gasto é positivo, isso é a mesma coisa na questão do aumento da receita, né? Nem todo aumento da receita será positivo. Então, aí você tem que olhar realmente, né, medida por medida, para ver se vale a pena ou não, né, querer buscar essa receita
fazendo essa medida. Então, eu não acho que dá para fazer um julgamento, né, generalizado. A gente sabe que é verdade, né? Tem uma literatura acadêmica que diz que, né, ajustes fiscais pelo lado da despesa são melhores do lado da receita, tá? Então, isso tem um X de verdade, né? Mas no caso brasileiro específico, onde você tem esse mar, né, de concessões de gasto tributário, né? Como que é o termo que a gente utiliza aqui no Brasil, acho que dá sim para buscar muita receita sem ter um impacto negativo. Eu acho que vai acabar acontecendo, né? Já que, né, você tem que viver na realidade. Algumas coisas serão positivas, outras serão negativas, né? E tem que ver até que ponto o sistema político ajuda o governo. O que a gente tem visto recentemente é que quem tem ajudado o governo a buscar receita é mais o judiciário, né? O governo tem ganho várias causas do Supremo que tem aumentado, né, a receita vindo ao governo. O Congresso ainda não está contribuindo muito a isso, né? Mas isso certamente, né, se a gente quer falar de sorte, né, do novo governo no seu início, a gente tem que olhar um pouco para o Supremo também. Pois é, né? Assim, é uma questão bastante controversa, porque isso é, de fato, um curto-circuito político-institucional, né? Porque não é o papel do Supremo ser a outra perna do governo, deveria ser o papel do Congresso, mas esse é outro ponto que eu queria tratar com o senhor. Mas, antes disso, eu queria só voltar a falar sobre a questão do BNDES. Também o senhor citou que o BNDES pode atuar para tentar dar um novo protagonismo para a indústria brasileira. O BNDES, durante os governos anteriores, especialmente durante o governo da ex-presidente Dilma, chegou a ter uma carteira, chegou a ter um balanço, se não me engano, de até R$500 bilhão, né? E mesmo assim, além da criação de campeões nacionais, a indústria brasileira nunca saiu de um valor baixo em relação ao PIB, a informação baixa, a contribuição baixa para o PIB, e logo em seguida começou a se deteriorar ainda mais. O senhor não acha que existe um risco de tentar novamente esse tipo de receita do BNDES, ou o banco aprendeu com seus erros, vai investir em outra vertente e, eventualmente, existem alternativas que a gente vê acontecendo fora do Brasil que poderiam ser utilizadas como exemplos para o nosso banco de fomento aqui? Se você conversa com o pessoal do BNDES, eles dizem que aprenderam, né? Então, né, apesar do Aloysio Mercadante ele foi muito próximo, ele foi, né, chefe da Casa Civil da Dilma, enfim, foi muito próximo da Dilma durante esse período. Eles dizem que eles aprenderam e não pretendem, de fato, né, ter aquele crescimento enorme, galopante, né, do balanço financiado diretamente pelo Tesouro, né? Eles estão falando muito mais em buscar financiamento no mercado, etc. e tal. O Banco de Fomento sempre fará empréstimos subsidiados, tá? Então, isso não é necessariamente ruim, né? Há falhas de mercado em termos de provisão de financiamento, oferta de financiamento, que um banco de fomento pode, de fato, corrigir, né? Acho que o que deu errado naquela tentativa foi a utilização do banco como um mecanismo anticíclico, né? Vamos aumentar a oferta de crédito para todo mundo, porque estava tendo uma queda de crédito naquele momento, para tentar bombar o PIB. Aí que a coisa deu errado. Então, se o BNDES se ater, por exemplo, à agenda verde, que é uma agenda, como eu disse, né, de um possível canal, de novo, pegar alguma coisa que é uma vantagem comparativa brasileira, torná-la numa vantagem competitiva global e contribuindo para a descarbonização, mas ao mesmo tempo também, né, dando nova ênfase para a questão da indústria, né, focada nesse setor, eu acho que o BNDES pode ter um papel bastante positivo, né? Como eu disse, né, vai depender também da execução, né? O que eu ouço, pelo menos, do BNDES é positivo, tá? Já tive algumas conversas, né, com alguns membros do banco, e o que eu estou vendo eu acho bom, né? Mas vamos ver como será a execução, né? Lembrando que a economia está indo relativamente bem, então não tem a tentação, né, de querer usar o banco para turbinar o PIB. Essa tentação vai surgir em algum momento, né? Em algum momento vamos sofrer alguma queda cíclica de crescimento econômico, aí vamos ter que ver como o governo vai responder a isso. E, de novo, a tentação de usar o BNDES, né, não como banco de fomento, mas como, né, um banco
como um tipo de quase banco central, né, para tentar gerenciar o ciclo econômico, vai aumentar, e aí vamos ver se eles vão, né, se eles vão ceder ou não à tentação, né? Só o futuro dirá. Pois é. Agora, falando também sobre outro ponto muito importante que está mexendo com o mercado nesse período é o câmbio. O senhor falou justamente que o câmbio está se apreciando, o câmbio do real em relação ao dólar, mas também em relação ao euro. Um dos ativos que o Brasil está tendo, um dos ativos mais importantes para manter o câmbio sólido e, aliás, favorecer também a confiança dos investidores estrangeiros, são as reservas internacionais do Brasil. Eu queria lhe perguntar, o senhor acha que o Brasil está fazendo um bom provento de suas reservas? Deveria utilizá-las de outra forma? Alguns candidatos à presidência da República no passado apresentaram ideias de utilizar esse dinheiro para impulsionar os investimentos do Brasil ou pelo menos desinvestir parte dessas reservas? Ou o senhor acha que, de fato, essas são o colchão que preserva o valor do real e também dá segurança para os investidores estrangeiros? Usar a reserva para investimento é uma péssima ideia. Tá? Eu acho que ela surge nesses momentos de desespero, né? Quando a economia está em franco declínio. Surgiu em 2016, quando eu estive no Banco Central, e naquela época o banco rechaçou essa ideia corretamente, e ela não aconteceu. Olha, eu acho que o Banco Central, na minha visão, poderia fazer mais e utilizar mais instrumentos para diminuir o que me parece ser, né, em momentos, né, não recentemente, né, mas em momentos de crise, como foi o choque da Covid, um excesso de volatilidade cambial, né, que acaba se traduzindo em maior pressão inflacionária. Tá? Eu acho que o Banco Central cometeu um erro de política monetária cambial quando baixou os juros para 2%, né? E deixou o câmbio relativamente livre, né? Porque aí, obviamente, aquela agressividade na política monetária, né, gerou uma depreciação muito forte, né, que acabou acontecendo, de fato, num momento onde a economia global não estava caindo numa depressão, mas muito ao contrário, já se recuperando do choque inicial da Covid, e aí, junto com isso, com um forte alta dos preços das commodities, em função dessa recuperação, acabamos né, explica muito bem, né, a grande inflação que a gente viu, né, já começando no final de 2020, mas aí 2021, 2022, a gente ainda está trabalhando para controlar aquele choque inflacionário, né? Então, eu acho que, né, eu acho que o Banco Central tem que repensar um pouquinho essa ideia, né, que o câmbio é flutuante, né, e a gente só vai entrar no mercado quando tem algum tipo de disfuncionalidade. Isso dito, acho que as reservas são um enorme seguro, né, macroeconômico, né, que o Brasil tem, né, que foram construídos durante o grande boom de commodities, e tivemos a sorte, né, que nenhuma equipe do Banco Central, né, decidiu queimar as reservas, né, como aconteceu, por exemplo, em alguns países, né? Olha, a Argentina hoje não tem reservas, a Turquia não tem reservas, então vários países caíram na tentação populista de usar as reservas para tentar sustentar níveis apreciados às suas taxas de câmbio, né, com fins meramente políticos, né, e a gente, né, apesar de trocas de governo, trocas de equipe, né, isso nunca foi feito aqui. Eu acho que, de uma certa maneira, é um ponto positivo sobre a economia brasileira, né, sobre, vamos dizer, a política econômica brasileira, né, que isso não foi feito em nenhum momento, e, de fato, né, eu acho que é um ponto de destaque positivo para o Brasil. Agora, eu também queria perguntar, falando um pouco mais sobre Brasil, sobre o mercado brasileiro, né? O que o senhor está olhando, o que o senhor está vendo como os setores mais interessantes para os investidores, especialmente as pessoas físicas? A gente teve um aumento considerável de pessoas que investiram na Bolsa de Valores nos últimos anos. Em 2018 eram mais ou menos 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, CPFs cadastrados. Em 2021 chegaram a 5 milhões e desde então esse patamar estagnou.
e muita gente agora está saindo da bolsa, indo para a renda variável, mas com essa queda de juros, ainda fixa, aliás, mas com essa renda de juros, com essa queda de juros, poderiam voltar para a renda variável. O que o senhor está olhando com mais interesse no mercado de ações brasileiro em termos de setores? Setor de produção de proteína animal, setor de serviços, setor de siderurgia ou commodities tradicionais que o Brasil exporta, petróleo, minério de ferro. Quais são os setores que o senhor está olhando com maior interesse? Eu tento pensar essa questão mais né, nessa ótica da alocação mais macro, né, no asset allocation. Né? E de fato, como você bem notou, né, os juros a 2% empurrou muita gente procurando crédito, procurando multimercado, né, procurando a própria bolsa. Né? Então, teve uma mini bolha, de certa forma, induzida pelo Banco Central. Né? O Banco Central, pelo menos, contribuiu a isso, colocando a Selic num patamar tão baixo. E aí, né, o que o Banco Central dá, o Banco Central tira. Né? Então, Selic de 2, Selic de 13, com os efeitos óbvios sobre, né, o valor das ações, né, a própria economia, né, qualquer investimento com fluxo mais longo de caixa vai ser pesadamente impactado, né, pela essa alta de juros. Né? E a gente viu o mercado brasileiro sofrer bastante, né? A gente tem tido, né, fortes saídas dos investidores da indústria de fundos e também, né, uma bolsa que, né, caiu bastante. Quando você pensa a bolsa em dólar, especialmente, né, ou você corrige pela inflação, a bolsa realmente passou por um período muito ruim e hoje se encontra bastante barata. Né? Então, eu acho que uma questão interessante, né, olhando para os próximos trimestres, então 2024, é se de fato, né, a gente engatar um ciclo de queda de juros, que já está parcialmente precificado. Você olha para a curva de juros hoje, né, ela já está precificando uma Selic de 9 alguma coisa, né, isso fica mudando quase no dia a dia, mas temos uma Selic de 9 já precificada. Se esse tipo de queda será o suficiente para levar o investidor a sair do conforto do CDI, né, e passar, né, para fazer uma transição dentro da curva de risco e buscar, por exemplo, ativos de renda variável. Normalmente é isso que acontece, tá? Então, olhando o passado, né, você tem esse ciclo bem definido, o juro sobe, os investidores meio que se escondem no CDI, porque, né, taxa de juro real, né, e alta liquidez, os juros caem e você começa a procurar um pouco mais de risco. Eu acho que esse movimento está começando, né, a interpretação, né, sobre as últimas semanas, né, agora que se consolidou mais um cenário de queda de juros, né, até pelo, né, o último IPCA que veio bastante positivo, então acabou tendo um impacto positivo, né, sobre a Bolsa. Né, o discurso do Banco Central também está lentamente reconhecendo a melhora do cenário inflacionário e, portanto, né, abrindo a porta. Eles vão fazer isso bem devagar, mas certamente haverá a queda de juros, acredito, na reunião de agosto, do cupom. Isso deve ajudar, né, ao dinheiro entrar em setores de maior risco, inclusive a Bolsa. Não vai ser aquela bolha insustentável que a gente viu, né, durante o passeio da Selic a 2%, né? Mas eu acho que, né, existe aí, né, espaço para otimismo com esse setor que sofreu bastante, né, nesses últimos, nessa escalada de juros que ocorreu desde 2021. Pois é, justamente sobre esse ponto eu queria também falar. Outro setor que sofreu bastante, o setor de construção civil, de varejo, setor de bens duráveis em geral, mas está aumentando muito, além da inadimplência, está aumentando muito as recuperações judiciais e também as falências no Brasil. O senhor acha que existe um risco, terminando assim nossa entrevista, que temos ainda poucos minutos, mas o senhor vê um risco de aumento de recuperações judiciais, de empresas quebrando, aumento do desemprego no Brasil, se os juros continuarem por um período mais longo, um patamar tão elevado, ou simplesmente é o mercado se ajeitando nesse primeiro momento e depois vai achar o seu equilíbrio?
Tudo isso é decorrência da alta de juros, né? Então, a gente vê isso nos Estados Unidos também, né? A quebra daqueles bancos lá na costa oeste americana foi muito pelo fato que eles, de uma certa maneira, compraram a valor de face o forward guidance do Fed, que era que você ia ficar com juros baixos por vários anos, né? Se você olha as projeções do Fed em 2021, era de, né, o Fed Funds, né, perto de 1, 2% durante 5, 10 anos, quer dizer, não tinha perspectiva de uma alta maior, então eles compraram um montão de títulos de longo prazo para ganhar um pouquinho de spread, né? E aí, quando o Fed percebe que estava errado e coloca o Fed Funds perto de 5, essas carteiras sofreram grandes perdas, né? A gente pode olhar para processos similares aqui no Brasil, acho que algumas empresas também, né, quando teve aquela grande queda de juros e uma grande procura pelo investidor brasileiro, né, por qualquer ativo, fundo que pagava algo melhor do que o 2% do CDI, né, acho que teve também uma grande sobrealavancagem de alguns setores da economia que agora, né, tem que ser trabalhados e, infelizmente, né, parte desse trabalho de ajuste passa por algumas empresas passando, né, por recuperação judicial pelo excesso de endividamento que foi feito naquele período. É parte do ciclo monetário, né, é a parte destrutiva do ciclo monetário, mas é parte do ciclo monetário, né? Se o Banco Central, de fato, começar a cortar juros, e, de novo, eu acho que há todas as condições para que isso aconteça nas próximas reuniões, isso vai certamente ajudar, né, nesse trabalho de corrigir o que foram excessos, né? Estão sendo corrigidos dessa maneira, mas, obviamente, a gente queira que tanto o setor corporativo como as famílias recuperem o equilíbrio financeiro, né? Então, da mesma medida que você tem que fazer aquela alta de juros para controlar a inflação, que acaba criando esses efeitos colaterais bastante negativos, né? O outro lado da moeda é que, com a inflação começando a se controlar, você tem como fazer os juros cair, que vai ajudar na recuperação dos balanços das empresas e das famílias. Então, acho que tudo isso acontece com certas defasagens, então eu acho que as notícias ruins vindo desses dois setores continuarão até quando o Banco Central começar a cortar os juros, né? Mas aí, quando você olha um pouco mais para frente, próximos trimestres, 2024, já dá para vislumbrar, né, com a queda de juros, né, que esse processo de ajuste de balanços, de fato, chega ao fim e a gente aí entra, né, num novo ciclo de crédito. Sim. Espero ver um ciclo mais sustentável. Então, senhor, terminando, o senhor está ainda otimista com o futuro do Brasil, mesmo com tantas dificuldades, com os problemas que conhecemos. A gente não falou dos nossos problemas estruturais, porque seria não uma entrevista, mas de fato um curso universitário, mas em geral, então, para terminar nosso papo, o senhor está otimista com o futuro do Brasil, especialmente no curto e médio prazo? Como eu disse, né, a gente tem que lembrar as limitações estruturais, né, que é o que você falou, né, a gente seria outra discussão, discutir todas as questões estruturais. Ciclicamente, com queda de juros, em um ambiente internacional mais positivo, né, espero também que o Fed, né, comece a cortar juros no final deste ano, e que, se ocorrer uma recessão nos Estados Unidos, seja de fato uma recessão leve, né, sem crise financeira, dá para vislumbrar, né, este ano, o ano que vem, como sendo relativamente positivos. E, de novo, tem algumas coisas estruturais de longo prazo positivas acontecendo. A gente falou um pouquinho do setor agrícola, agenda verde, que pode, né, se bem gerenciadas, se bem tratadas, tanto pelo setor privado como setor público, né, e os dois vão ter que trabalhar juntos para aproveitar essas oportunidades, a gente pode vislumbrar também, né, um aumento, né, do potencial de crescimento nos próximos anos, saindo, né, desses níveis extremamente baixos de crescimento que a gente teve nos últimos 10, 15 anos, né, que, obviamente, né, com esses níveis de crescimento tão baixos, a gente não vai ver, né, nenhum grande progresso, né, social no Brasil. Temos que ter crescimento para resolver nossas questões sociais. Perfeito. Então, eu teria muitas outras perguntas para o Tony Volpon, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Então, eu queria agradecer muitíssimo Tony Volpon por ter estado junto conosco aqui no BMC Talks. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado e até a próxima.
Muito obrigado e muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na BMC. Fique com nossa programação e voltamos semana que vem com mais um convidado especial para conversar conosco sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima noite